Então, pessoal, a aula de hoje hoje a gente vai falar sobre a seleção dos sensores, né? Então a gente vai entrar nos sensores propriamente ditos aí, tá ok? Então a gente vai ver a importância da seleção, né, dos sensores para o melhor controle aí de um processo, né? Classificação dos sensores, vai ver os sensores indutivos, né? Primeiro os sensores discretos e os analógicos, depois sensores indutivos, capacitivos, né? Fotoelétricos, magnéticos, ultrassônicos, né? Cuidado na instalação. Depois aí a gente vai ver um tipo de sensor, né? De variação linear, né? Através de transformador, de variação, rotação variável, né? Também através de transformador. A gente vai ver o que são síncronos, resolvers, sensor potenciométricos, né? E os encoders, por último, aí, que estão ligados aos motores de passo aí. Então, vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente identificar, né, os sensores, identificar as características e aplicação deles, né, e selecionar e especificar esses sensores aí, tá? E, por último, a instalação, né, desses sensores aí. Então, né, a seleção de sensores vai ser uma tarefa aí, né, das mais, assim, específicas que vocês vão ter que ter, né, que você vai ser aquela consulta em manuais, né, dependendo da aplicação, eles estão relacionados com custo, né, com o tipo de aplicação, né, o ambiente que ele vai ser aplicado, né, então nessa aula a gente vai ver esses detalhes aí, né, que vão influenciar na seleção e no cuidado aí na instalação dos sensores. Então, né, primeiro a gente tem, né, a classificação dos sensores, a gente vai ter os sensores discretos, né, e os sensores contínuos, né, os discretos, eles têm uma saída digital, né, a gente vai ter uma saída aí que ele vai estar ligado ou desligado, né, em duas posições, e o contínuo, a gente vai ter uma saída aí variável, né, uma saída analógica variável, ok? Então, esses sensores vão apresentar, né, dois estados, né, isto é, ele vai estar ligado ou desligado, né, ou normalmente, né, que a gente chama normalmente fechado ou normalmente aberto, né. Então, o sensor mais simples que a gente tem é a chave de fim de curso, né. Então, a gente vai ter uma chave de fim de curso, tá, que antigamente era muito utilizado aí bem antigo, né, mas era utilizado aí nas esteiras transportadoras, né, para detectar, né, a chegada de material, tudo, né, mas ela tinha uma limitação, né, por ela ter esse contato mecânico, ela acabava tendo uma vida útil pequena, né. Então, vamos ver o exemplo aqui, né, que seria o contato, né, na realidade, né, aqui a posição física, né, ele vai ter um acionamento mecânico ali, né, uma contramola, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem um normalmente aberto e o outro normalmente fechado, tá? Então, é de dois contatos aí, né? Então, eu posso trabalhar ele, né, nas duas posições, normalmente aberto, né, que ele vai fechar quando tiver o contato, e normalmente fechado, que ele vai abrir, tá certo? Então, só que, como eu falei para vocês, esse modelo tem uma limitação da quantidade de acionamentos, né, por ele ser mecanicamente, né, com o tempo eu tenho um desgaste aí nessa mola, nessas partes mecânicas aí, ok? E porque a indústria também, a industrial, esse contato ele não é encostado, né? Ele vem, acaba sofrendo um tipo de um tranco, né? Uma batida, né? Então ele não é suave, né? Então isso é a limitação da vida mecânica dele. A gente tem outros exemplos aí de chave de fim de curso, né? Que é o portão de garagem, sistema de transporte por esteira, pequeno elevador de carga, tá certo? São exemplos de chaves de fim de curso aí que a gente acaba utilizando, tá ok? Ah, ele tem ainda aplicação? Ainda tem, tá? Mas é limitado, como falei para vocês. Então, né, fazendo um comparativo aqui entre os sensores eletromecânicos e os eletrônicos, né? Aqui esse quadro a gente faz um resumo, né? Então, aqui eu vou ter sempre contato físico, né, com o alvo, no eletrônico não.
Velocidade de resposta vai ser baixa, né? Aqui eu vou ter uma resposta mais alta, né? Porque é um circuito eletrônico que vai... A frequência de comutação baixa, né? Um eletrônico pode ter uma frequência mais alta, né? Vida útil dos contatos é limitada, né? É baixa. Aquele é muito maior, né? Ela tem um ciclo de vida, mas é muito maior. E o custo costuma ser baixo, né? Para os eletromecânicos, essa chave fina de curso, e para os dispositivos eletrônicos é um pouco mais elevado, né? Ele já tem um pouco mais de tecnologia, ele não tem o contato físico, né? Que é a principal parte aí, tá certo? Então, esse é o primeiro quadro de comparação entre os eletromecânicos e eletrônicos. Né? Aí a gente tem um exemplo de sensores contínuos, né, que são empregados para monitorar grandezas aqui contínua de valores, tá, estabelecidos entre o limite mínimo e o limite máximo, né? Então eles apresentam uma saída, né, de sinal de tensão ou corrente, né, ou propriamente até resistência proporcional à grandeza física a ser medida, né? Então, um exemplo de medição, né, a gente tem um relógio aqui, né, um relógio analógico, a gente tem um potenciômetro, né, que é um exemplo de grandeza aí variável, né? Conforme a posição, ele vai mudar a variação da resistência, né? Então a gente tem os sensores, vamos dizer assim, os analógicos aí, certo? Pessoal, eu estou falando num nível um pouco mais rápido aí, mas assim, se vocês tiverem alguma pergunta, podem interromper e perguntar, tá ok? A gente, durante aí a apresentação, eu vou deixar alguns vídeos. Normalmente eu apresento esses vídeos em sala, né? Mas como a gente está em aula remota, vocês vão ficar com a responsabilidade de assistir esses vídeos. Eles são complementares à disciplina, né? Eles são de um fabricante aí. E como eu achei bem didática a apresentação deles, né? Vou deixar para vocês assistirem aí, tá ok? Quando chegarem neles, a gente só fala sobre, e depois vocês assistem em casa aí. Então, agora a gente vai entrar nos sensores de proximidade discreto, né? Então, eles vão detectar a presença de um objeto, né? Sem o toque, né? Sem o toque, através aí a gente vai ter vários tipos de sensores, várias diferenças aí, né? Sensores magnéticos, indutivos, capacitivos, ópticos e ultrassônicos, tá? Cada um vai ter uma característica específica, tá certo? Para uma aplicação também específica, né? E o ponto comum é que eles não necessitam de contato, né? Então, eles têm uma velocidade maior, tudo, conforme aquela tabela que a gente mostrou anteriormente, né, em comparação aos eletromecânicos. Então, o que ele serve, né? Alguns exemplos aqui para que a gente pode montar, né? Eles fazem, primeiro, a detecção de posição, né? Uma peça passou numa esteira lá, por ele detectou a posição, tá? Eu posso fazer a detecção de posição relativa, né, que é o segundo caso, por exemplo, esse tipo de peça, se ela vier virada do outro lado, ele vai ter uma indicação aqui, nesse caso aqui, uma indicação, ele vai indicar primeiro, né, a posição, né, que ele está posicionado, depois ele não detecta, então, se ele tiver do outro lado, ele vai detectar a posição inteira, né, se a gente virar dos quatro lados aí, que podem ser essa peça aí, conforme cada lado que passar, eu vou ter uma sinalização, né? A gente vai ter 0 e vai ter 1 e 0 aqui, no caso. Se ele vier virado do outro lado, vai ser só 1. Se ele vier se ele tiver transversalmente aqui, ele vai estar o quê? 0 e 1. Então ele vai ter várias posições aí. A gente pode usar também, tá, para contagem de peças, tá? Para contagem de peças, ok? Então ele vai detectar a peça aí conforme a passagem, né, conforme a velocidade do transporte, né, do transportador, que vai servir para contagem de peças. Ele também vai servir para contar a rotação, né? Então, os dentes aí de uma engrenagem, né, conforme a quantidade de dentes aí, ele vai contar a velocidade de rotação, certo? Ele pode fazer a detecção de nível, né? Pode estar nível mínimo e nível máximo. E eu posso fazer uma detecção de altura, né? Eu posiciono cada sensor numa determinada altura. Então, quando eu tenho uma peça subindo ou descendo, né? Eu posso, pela variação das indicações dos sensores,
eu posso detectar que ele está subindo e descendo, com que velocidade, né? A que altura ele está do chão, tá? Então, uma forma de controle, tá certo? Aqui a gente está falando de sensores genéricos, não entrou na especificidade de cada um aí, tá? Mas só os tipos de coisas que eles podem detectar. Então, a gente tem para medida de velocidade, né? Eu tenho duas posições fixas, então, na hora que eu tenho a passagem pelo um ponto e no segundo ponto, eu tiro a variação de tempo. Como eu sei a distância fixa entre os dois sensores, eu vou conseguir medir a velocidade, né? Eu vou ter também aplicações aqui de proteção e segurança, né? Por exemplo, uma guilhotina, ela tem vários sensores em duplicidade aí, né? Uma guilhotina de corte de papel, de outro tipo né, até de metal, esse tipo de coisa. Eu vou ter vários sensores aí de segurança atuando. Então, também vai servir para proteção e segurança. Detecção de forma, né? Então, eu tenho um objeto, né? Através da passagem desse objeto, eu vou detectar a forma desse objeto, se ele está dentro da forma ou fora, né? Para a detecção de ferramentas, né, também, né? Eu posso fazer a detecção de posição, né? Da própria ferramenta, né? Ela está atuando. Então, assim, eu vou ter diversas aplicações. Aqui são algumas delas, tá certo? Então, mas eu tenho diversas aplicações aí. Então, né, embora sejam conhecidas as características, né, o custo, né, e as aplicações mais adequadas de cada sensor, a gente vai ter algumas particularidades aqui, né, e definições que são importantes para especificar e instalar o sensor, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai ter vai ser face sensora, tá? Vai ser a superfície, né, onde o campo eletromagnético dos sensores indutivos, né, ou campo elétrico dos sensores capacitivos, conforme a figura. Tá? Então, vai ser essa área sensora, vai ser a área, né, que o sensor vai estar emitindo e recebendo o sinal. Tá, ok? Normalmente, esse é um dado que tem no manual, né, do fabricante, ok? Que é um valor de referência feito em laboratório. Aí, tá? Aí a gente vai usar, né, essa distância sensora nominal, é a distância teórica que eu falei para vocês, com um alvo padrão, e não considera as variações causadas pela industrialização, como temperatura de operação, tensão de alimentação, até poeira, sujeira, tá? Então é uma distância padronizada aí em laboratório, tá? Como se utiliza um alvo padrão metálico, né? Também tem uma referência, né? Então a distância sensora nominal informa a máxima distância que o sensor pode operar, tá certo? Só que para a gente garantir que esse sensor vai funcionar, a gente vai trabalhar com o quê? Com a distância sensora operacional, que é o SA, certo? Que vai ser 0,81 vezes a distância sensora nominal, certo? Aqui ele vai levar em conta algumas coisas, as variáveis aí da indústria, tá certo? Então, o alvo padrão, né, ele consiste de uma chapa de 1 milímetro de espessura, né, em formato quadrado, tá certo? O lado quadrado é igual ao diâmetro, né, do círculo, da face sensora, ou 3 vezes a distância da distância sensora nominal, tá? Quando o resultado for maior que o anterior. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com a distância sensora operacional, que vai ser 0,81 da distância nominal, tá, ok? Então, um é dado fornecido pelo fabricante e outro é dado que você vai ter que calcular para você fazer o seu projeto. Ok? Alvo padrão, né, um alvo normalizado, né, que a gente já viu lá aqui na especificação, né, utilizado para calibrar a distância nominal, certo? Durante o processo de fabricação do sensor. Tá certo? Aqui a gente volta àquele conceito de esterese, né, que é a distância entre o ponto de acionamento, né, e desacionamento, certo? Quando você aproxima e quando você se distancia, tá? Isso vai garantir uma diferença, né, entre o ponto de acionamento e desacionamento, evitando uma possível vibração, né, do sensor ou acionador
que a saída oscile, tá certo? Então, vamos ver na figura aqui, fica mais fácil. Então, aqui é o ponto de acionamento, tá? Então, eu tenho uma determinada distância, né? Que eu vou detectar o meu objeto, e a partir de uma distância aqui de afastamento, eu vou ter o desligue do sensor. Então, ele vai ficar dentro de uma faixa, ele fica acionado. Então, aqui é a distância mínima, e aqui é a distância máxima, né? O que faça com que ele vá desligar. Então, entre essa distância aqui, ele vai permanecer ligado, tá? E esse é o conceito que a gente chama de histerese de acionamento, tá? É a distância entre o ponto de acionamento e desacionamento. Tá ok? Vamos lá. Configurações aí. A gente vai ter esses sensores de proximidade vão apresentar vários estágios aí, né, várias formas de saída, tá? Então a gente vai ter o primeiro a saída aí, a transistor, né? Vai ter corrente contínua, né? No estágio de saída vai ter um transistor que vai comutar a carga conectado ao sensor. Isto é, ele vai desligar, né, ou ligar de acordo com a sensibilização do sensor. Tá certo? Então, aqui a gente seria a parte de saída, né, a parte de comutação de saída. Então, a gente vai ter dois tipos aí, tá certo? Com transistor PNP e com transistor NPN, tá certo? Então, a gente vai ter dois tipos aí. Então, como é que a gente vai ter assim? O PNP, a gente vai ligar, né? O comum vai ser ligado à terra e a saída vai ser o positivo, certo? Então, esse tipo de saída PNP. E o segundo, a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar ao positivo, né? Vai alimentar a carga e a saída vai ser o negativo, tá certo? Então, aqui a gente liga, né? O comum aqui vai ser o VCC e aqui o comum vai ser o terra na carga. Tá certo? Então, quem vai dar o sinal aqui vai ser, né, o negativo e aqui o positivo. Tá certo? Então, a gente tem esses dois tipos aí de saída a transistor, tá? Saída de transistor por quê? Porque ele vai ter uma vida útil maior, né? A gente tem outros mais robustos aí, né? Outros tipos de saída mais robustos, mas o mais comum é a transistor, tá certo? Tem esses dois tipos aí. E a velocidade de comutação também é bem maior, ok? Deixa eu ver se não deixei de falar nada aqui. Então é isso aí mesmo. A gente vai ter um complemento, né? Que a gente vai ter também de 3 a 4 fios, tá certo? Que a gente pode ter duas saídas, tá? A saída normalmente aberta e a normalmente fechada, tá certo? Então, normalmente aberta, né? Quando a gente vai, na realidade, ele está cortado, né? Então, quando o sensor é ativado, eu ativo também um nível de tensão lá, uma corrente de saída. E o normalmente fechado, ele vai ser o contrário, tá certo? A carga será desenergizada quando o acionador entrar na região de sensibilidade. Então, normalmente fechado ele vai desligar, normalmente aberto ele vai ligar quando o sensor estiver na posição de detecção, tá certo? Tem alguns modelos que a gente vai ter com as duas saídas. Eu vou ter a saída normalmente aberta e normalmente fechada, que vai ser de 3 a 4 fios, tá? Então depois a gente vai ver aí, tá? Saída reversora, né? Em um mesmo sensor, a gente pode ter, né, uma normalmente aberta, outra normalmente fechada, né? Que permutam, né, quando o sensor é acionado. Esse eu já tinha falado. Então a gente vai ter desse tipo, né, normalmente aberto, normalmente fechado e com as duas, né? A gente vai ter que também verificar essa corrente de chaveamento, tá? Porque ele tem uma potência máxima a ser utilizada, né, na saída do transistor. Então você vai ter que ter um casamento aí de impedância que ele não passe essa corrente máxima aí, tá? Então essa carga aí, se você precisar de vamos dizer assim, uma outra corrente maior, né, para chaveamento, você vai ter que pôr um outro transistor na saída para alimentar um outro circuito, tá? Porque vai ter uma limitação de carga
né, que a gente chama de corrente de chaveamento, que vai limitar a saída do transistor aí, tá? Então, se ele for curto-circuitado, ele pode ser danificado, tá certo? Também a gente vai ter a tensão de alimentação, né? A gente vai ter uma tensão de alimentação de entre 10 e 30 volts em corrente contínua, tá ok? Também a alimentação, como é que se diz? A limitação de alimentação, ok? Então, sensores de corrente contínua, né? A gente vai ter um outro aqui que a gente chama tipo NAMUR, né? Que são bastante assim, semelhantes aos sensores convencionais, exceto que eles não vão apresentar esse estágio da saída. Ele não vai ter esse transistor na saída, tá certo? Esse transistor de chaveamento, tá certo? Ele é um caso específico, bem específico, que eles são sensores indutivos de pequenas dimensões, no qual os circuitos aí são mais, né, eletrônicos mais complexos e maiores não poderiam ser montados. E também por causa da limitação de corrente, tá? O que acontece? Se eu trabalhar numa área explosiva, então a corrente tem que ser bem pequena, porque qualquer centelhamento, faísca, eu posso gerar uma explosão, né? Então vamos ver o exemplo aqui desse sensor NAMUR, tá? Então esse sensor, praticamente ele vai ter um resistor aí em série, tá certo? Então quando ele detectar o metal, né? Ele detectar o metal, a corrente cai, tá certo? E quando ele não, na ausência do metal, a corrente ele sobe, né? Então a gente vai ter a detecção do metal, né? Uma corrente bem baixa, tá certo? E ele não vai ter aquele estágio de transistor na saída, tá certo? Então ele praticamente é um circuito resistivo, né? Indutivo em série, tá certo? Então a gente vai detectar pela pequena variação de corrente aí, tá? Ele vai normalmente trabalhar na faixa aí, né, entre 1 e 3 milivolts, 3 miliamperes, desculpa. Tá ok? Então, mas é um sensor bem específico aí. Então, a fonte também, né, falando sobre a fonte de alimentação em sensores de corrente contínua, vai determinar a estabilidade, né, funcionamento e vida útil do sensor. Então, a gente vai ter que ter uma boa fonte, né, que filtre os ruídos, né, os transitórios gerados pelas cargas, né, que podem danificar esses equipamentos aí. Normalmente se usa, né, as fontes reguladas ou fontes chaveadas, né, que apesar de ter um custo maior, eles vão proporcionar maior carga e confiabilidade, tá? Então aí já tem as fontes aí específicas, né? Eu vou usar uma fonte regulada, bem regulada, as fontes chaveadas aí que tem, além de ter uma maior capacidade, ela vai ter uma confiabilidade e uma estabilidade maior aí. Ok? Então, só falando sobre os sensores NAMUR, que a gente já comentou, né? Eles são para atmosferas potencialmente explosivas, né? Químicas, petroquímicas, né? Pois não comutam saídas, né? De potências elevadas, certo? Então, eu vou ter que ter né? um circuito específico para detectar a presença de um objeto, né? Quando passa pelo sensor, né? Então, eles usam baixa energia elétrica, né? Evitando qualquer detonação por faísca elétrica aqui. Tá certo? Então, a norma, uma das normas que atende isso é essa DIN 19234 aqui, tá certo? O circuito apresenta uma corrente, como a gente falou, né, de 3 miliamperes quando está desacionado e de aproximadamente 1 miliampere quando está acionado. Esses dois fios, na presença do objeto metálico, vão variar aí a resistência, tá certo? Então, eles não têm esse amplificador na saída. Aí nos sensores de corrente alternada, né, quando o estágio de saída está desligado, o transistor permanece bloqueado, né? E a carga aí no caso no caso de sensores, né, de corrente alternada, né? Então o transistor vai permanecer bloqueado, né? E a carga desenergizada, né? Ou com uma pequena corrente de fuga, né? Que flui através da carga, necessária para manter esse funcionamento aí
insuficientes para promover assim, uma queda de tensão na carga, né? Então, quando o estágio de saída está acionado, o tensor ele conduz a energia, né, apresentando uma pequena queda de tensão, sem interferir no funcionamento do sensor, hein, tá certo? Então, a gente tem modelos de 3 a 4 fios que vão utilizar, né, essa tecnologia mais antiga, muito semelhantes aos de corrente contínua, tá? Pois possui esses 2 fios para alimentação interna e um terceiro que é conectado à carga, podendo ser, né, normalmente fechado, normalmente aberto ou reversível. Então, pessoal, né, a gente vai ter também um modelo, né, como eu falei para vocês, de corrente alternada, né? A gente vai ter configurações de corrente alternada, né? Ele possui um estágio de saída composto aí por um resistor próprio, né? De chaveamento de corrente alternada, tá certo? Então ele vai possuir 2 fios no estágio da saída com uma ponte retificadora juntamente com SCR, né? Resistor, permitindo assim ao sensor conduzir corrente não polarizada, tá certo? A gente falou, né, sobre aqueles modelos, né, tanto de corrente contínua quanto de alternada. Agora a gente vai entrar específico, né, nos indutivos aí. Então aquele lá serviria tanto para indutivo quanto capacitivo, tá? A saída lá, o tipo de saída. Então os indutivos, né, ele tem o princípio dele, né, ele tem uma bobina, né, que vai gerar esse campo magnético em alta frequência, né, instalada na face sensora, né. Então, a bobina, né, vai ser parte desse circuito oscilador, né, que vai gerar uma onda senoidal. Né? Então, quando o metal aproxima-se aí, ele cria uma corrente de Foucault. Né? Então, ele cria uma corrente. De uma certa forma, ele vai absorver essa energia do campo, né, diminuindo a amplitude do sinal gerado no oscilador. Então, a redução dessa amplitude do sinal é comparada com o valor padrão e acaba acionando a saída. Tá certo? Então, vamos ver um modelo simplificado que a gente pode ver esses detalhes aí. Tá? Então, eu tenho essa bobina, né? Eu tenho um circuito oscilador, né? Então, eu criei esse campo. Então, quando eu tenho uma interferência nesse campo aqui com alvo magnético, né? O que acontece? Eu vou medir, né? Vou ter um circuito de disparo e vou ter um sinal de saída aí. Tá certo? O símbolo utilizado para um sensor indutivo é esse losango aqui com uma bobina embaixo. Tá ok? E o mais e menos, né, que vai indicar a alimentação aqui, certo? Vou ter o sinal de saída aqui. Então, assim é o princípio de funcionamento do sensor indutivo. Eu vou deixar esse vídeo aqui, tá, para vocês aí, já está eu tenho um arquivo lá em PDF que tem esse sensor de proximidade indutivo da Pepperfuchs, que ela vai falar né, os detalhes, né? A gente vai ter tipo faceado, não faceado, né? Vários outros detalhes aí que a gente vai ver sobre os sensores indutivos. Tá? Então ele vai fazer uma apresentação bem assim, objetiva, bem didática, né? Então a gente vai ver mais detalhes aí. Então eu vou deixar para vocês assistirem. Tá? Ele vai falar dos códigos, tudo. Tem vários, diversos fabricantes. Inclusive eu deixei até no Moodle lá alguns manuais de outros fabricantes, tá? Mas tem uma infinidade, tem muito fabricante, tá? Eu escolhi esse porque eu realmente achei bem didático aí para a gente apresentar. Então, esse site, ele tem esse vídeo aqui, ele vai apresentar esse sensor indutivo. Então, pessoal, a gente tem alguns outros detalhes aí sobre os sensores indutivos, né? Continuando. Então, a gente vai ter a distância sensor operacional, vai depender também do material, certo? Então, por exemplo, o ferro, o aço, né? Conforme, né, o tipo de material, vou ter uma redução, né, um fator de redução. Então, para ferro e aço, a minha relação é 1, fator de redução 1. Então, eu não tenho redução.
tá? Lembra que eu falei para vocês que o objeto lá de alvo lá, padrão, ele é um objeto metálico, né? De ferro, tudo. Então, para ferro e aço eu não tenho esse fator de redução, certo? Mas para o cromo, níquel, o aço inox, eu vou ter latão, alumínio, cobre. Então, eu vou ter que multiplicar esse fator de redução. Então, na realidade, a nossa distância sensora, ele vai diminuir conforme o tipo de material, tá? Então, se você comprou, né, a gente escolheu um sensor indutivo lá, e for ser utilizado para aço inox, para detecção de aço inox, eu vou ter que usar esse fator de redução, certo? Então, ele vai reduzir ainda mais, né, aquela distância do meu alvo lá. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta sobre sensores indutivos, sobre... Tudo bem? Então, vamos lá. A gente... Para mim tá tranquilo, professor. Já então tá conheço jóia. bem esses tipos de dispositivo, Uhum. então para mim é tranquilo. Então tá jóia. Então, beleza. Vamos agora entrar nos sensores capacitivos, tá? Então, os sensores capacitivos, eles vão detectar a presença assim, de materiais orgânicos, pós, líquidos, tá? Então, aqui ele não só detecta metálicos, mas outros objetos, né? Não necessariamente metálicos, né? Qualquer tipo de objeto. Porque o que vai influenciar aí? Vai influenciar, né, o tipo de material, né? Porque ele vai mexer através da variação do campo elétrico. Então, eu tenho o sensor capacitivo, né? Ele tem esse símbolo, né? Ele tem um capacitor aqui, né, com o símbolo, esse losango. Então, esse vai ser o símbolo do sensor capacitivo. Então, através de um campo elétrico que ele cria, né? Quando eu tenho qualquer objeto aqui, né, que passa por esse campo elétrico, ele vai detectar o material. Tá, ok? A gente tem vários formatos, né? Que a gente tem a 180 graus, a gente tem a 90 graus, a gente tem a 0 graus aí, tá certo? E vai também ter esse oscilador, circuito de disparo e circuito de saída. Ok? Então, só que esse daqui, ele tem uma coisa a mais, ele tem um ajuste de sensibilidade, certo? Por quê? Conforme o tipo de material que eu vou ter, eu vou detectar ou não esse material, tá certo? Então, esse ajuste de sensibilidade ele é protegido por um parafuso, tá certo? Que vai impedir a penetração de líquidos ou vapores no sensor e vai servir para ajustar, né, conforme o tipo de material, né? Então, esse ajuste destina a reduzir a influência aqui do acionamento lateral do sensor, né? Reduzindo a distância sensora. Então, ele vai permitir que eu detecte alguns materiais, dentre outros. Por exemplo, líquido dentro da garrafa, certo? Então, se a garrafa passar vazia, ele vai saber a diferença entre garrafa com líquido e sem líquido. Por quê? Porque ele vai ser ajustado para a permissividade do líquido e não da garrafa, tá certo? Reservatórios, né, com visores de vidro, tá certo? Então, ele não detecta o vidro e ele vai detectar só o que está dentro do reservatório, tá certo? Pós dentro de embalagem, fluidos e mangueiras plásticas. Então, com esse ajuste, né, eu faço ajuste da sensibilidade do material, ok? Então, conforme a permissividade, né, relativa do material, né, eu consigo fazer esse ajuste aí. A gente tem aqui a tabela, né, dos materiais, né, a gente tem o ar ou o vácuo, a permissividade é 1, aí vou ter óleo, papel, petróleo, poliuretano, parafina, silicone, na faixa de 2 a 3, tá? Quartzo, madeiras leves de 4 acima, tá? Mármores, pedras, madeiras pesadas de 6 a 8. Aí eu vou ter uma permissividade muito mais alta, né? Que é água, álcool, né? Soda cáustica, né? Fluidos aqui, tá certo? Então, o que que eu faço? Eu faço um ajuste, tá? Que eu não detecto o vidro e detecto o líquido do vidro, tá? Então, por isso que eu faço aqui. Esse tipo de ajuste, eu consigo detectar uma garrafa vazia e uma garrafa cheia, tá certo? Com sensor capacitivo.
né? O ajuste de sensibilidade. Normalmente essa chave de fenda aqui ela é totalmente de plástico, porque o próprio metal que está aqui ele pode induzir, né, um campo elétrico ou magnético aqui no ajuste, tá certo? Normalmente esse parafuso também é de plástico, né? Realmente, ou do material aí não metálico, né? Para mim fazer esse tipo de ajuste, tá? E assim eu consigo detectar aí a presença ou não, né? A sensibilidade né, do líquido dentro da garrafa. Esse é uma das aplicações, tá? Então a gente vai ter aqui também, né? Se você tem no YouTube lá esse sensor de proximidade capacitivo, que está num arquivo lá que tem o link, tá? Aí vocês assistam também esse sensor de proximidade capacitivo aí, tá? Então, também é da Pepperfux, ele vai ter vários modelos aí, tá? Já até entrou no YouTube. Aí vou ter vários modelos que tem a distância de detecção, tamanho do cabo, se ele é feito totalmente de inox, se ele é feito de plástico inox, 3 a 4 fios, corrente contínua, alternada, 2, 3, 4 fios, né? Os tipos de conectores, né? Se é né, as distâncias do cabo, vou ter várias características físicas, características técnicas aí para aplicações diferentes aí. Ok? Vou deixar para vocês assistirem também. Então, depois do capacitivo, a gente vai entrar nos fotoelétricos, né? Os fotoelétricos, né, eles vão usar sensores ópticos, eles vão fazer o quê? Manipular a luz, né, para detectar a presença, né, de um acionador, o qual a maioria das aplicações é o próprio produto, né? Então, eu vou trabalhar aí com luzes aí na região infravermelha, tá certo? Que é invisível para o ser humano, né? De forma a detectar o que? A reflexão ou a interrupção, né? Seria a presença do acionador, tá certo? Normalmente, essas luzes, até para ajuste dos sensores, né? A gente tem a luz também na cor vermelha, né? Que é feito até para mim ajustar o sensor, né? Quando ele tem uma barreira, eu vejo visualmente, né? A luz, né? Eu vejo a luz. Então vamos lá falar um pouco deles aqui. Então, sensores que necessitam de transmissor e receptor, tá? Às vezes separados, às vezes estão juntos, tá? Então, tanto o receptor como o transmissor como o receptor, eles podem estar juntos ou separados aqui, tá? Né, os receptores são classificados como passivos, né? Pois não vão emitir as ondas infravermelhas, né, eles apenas vão detectar a movimentação dessas aí, nas suas áreas de atuação. Então, né, o emprego de sensores passivos, né, é recomendável principalmente em ambientes fechados, pois a faixa efetiva de operação deles, né, é inferior à dos ativos, pois normalmente não ultrapassa 20 metros, tá certo? São principalmente alarmes de intrusão, né? Eles detectam o calor humano a uma distância de 15 a 20 metros, tá certo? Então, assim, os sensores fotoelétricos ativos, né, eles têm uma proximidade aí, né, eles têm um transmissor que vai enviar esse feixe de luz através de um LED, né, um diodo emissor de luz. Eles emitem flashes de alta frequência, né, e curta duração, pois isso evita que o receptor seja sensibilizado pela luz ambiente, tá certo? Então ele faz essa variação para não ter, vamos dizer assim, faixas de ondas da luz que acabem, assim, tipo, na mesma frequência que acabe fazendo com que o detector detecte essa luz, tá certo? E eles também têm filtros, tá? Para assim, que são sensíveis à luz, que vão bloquear a luz solar, tá certo? Porque eu posso estar em ambientes abertos, né? Ou semi-abertos, que a própria luz do ambiente pode interferir no sensor. Então, os sensores vão ter filtros, né? Além dessa, como diz aqui, esses em modo flash, né? Emitido impulsos, né? Eles ainda vão ter um filtro aí, né?
para recepção, né? Fazendo com que o receptor receba somente a luz do transmissor. Então, o primeiro modelo, deixa eu ver. Primeiro modelo, eu vou ter dentro do próprio instrumento, né, um emissor e um receptor. E o objeto que vai passar, né, a luz vai ser refletida nesse objeto, tá? E o próprio equipamento ele vai ter tanto as duas partes, né, o emissor e o receptor aqui. Tá? Então, quando a passagem e a luz é refletida, né, é detectado o objeto. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Detecção por reflexão, né? Ele vai detectar a presença de um objeto a cerca de 1 metro sem definir a distância do objeto conforme a figura aqui. Ele só vai refletir e detectar o objeto, certo? Então, esse é o primeiro exemplo aí. A gente tem um detector por barreira direta, né? Eu vou ter o transmissor e receptor em unidades distintas e deve estar disposto frente a frente, de forma que o receptor vai receber a luz do transmissor. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o emissor e o receptor, um, né, à frente do outro. Então, quando eu tenho a passagem do objeto, né, esse objeto tem que ser suficientemente grande para bloquear totalmente a luz, porque se eu tiver uma parte da luz passando, eu posso ter essa detecção no receptor. Tá? Então, quando eu tenho a interrupção dessa luz, eu tenho o acionamento. Quando eu tenho a passagem contínua de luz, tá? Eu estou desacionado aqui. Certo? A simbologia é essa daqui. Ele tem um fotodiodo e um fotoreceptor aqui. Tá certo? Aí eu já falei para vocês, né? Conforme as dimensões dos objetos, se o objeto for muito pequeno, né, a luz conseguir passar através dele, ele acaba dando uma falsa, né, ele não detecta o objeto, né? Então eu tenho que ter um tamanho mínimo do objeto aí, certo? Senão eu vou ter falha na detecção aí do objeto. Menores, né, utiliza sensores com distância menor, assim vai permitir a detecção do objeto. Então aqui eu vou fazer a escolha, né, como eu falei nesse modelo aqui, de um sensor específico para detectar, se eu quiser, né, através do sensor óptico, né, eu vou ter que ter um modelo, né, específico para detectar pequenos objetos. Aqui tem outro sistema, né, que é o fotossensor, que é por difusão, né, sistema por difusão. Nesse caso aqui, né, o receptor, o transmissor e o receptor, né, são montados na mesma unidade, né. O acionamento ocorre quando o objeto a ser detectado, ele vai entrar numa região de sensibilidade e vai refletir, né, o feixe de luz emitido pelo transmissor. Então, vamos ver a figura aí. Tá? Então, eu vou ter o objeto, né, a transmissão e a própria detecção por reflexão do objeto. Tá certo? O objeto padrão aqui, né, no caso, né, é uma folha de papel fotográfico branco, né, com índice de refletividade 90%. Tá certo? Então, o objeto padrão vai ser esse. Se eu tiver outras cores e outros formatos, eu vou ter uma redução aí, tá? Então, também vou empregar outros fatores de redução para calibrar a distância nominal do objeto, tá? Então, a gente vai ter o 0,81, né, a distância operacional, vai ser 0,81 vezes a distância nominal, vezes F, que vai ser o fator da cor do objeto, né, em função da cor do objeto a ser detectado, tá? Então, a gente tem aqui, né, para material polido, né, a gente vai ter de 1,2 a 1,8, material usinado 0,95 a 1, papel 95 a 1, madeira vai cair, borracha, tá? Papelão, pano, né? Então a gente tem um fator de redução em função do material. Depois a gente vai ter em função da cor, tá certo?
Então, por exemplo, aqui branca, né, o 0,95 a 1, amarela, também de 0,90 a 0,95, vermelha 0,7 a 0,8, tá? Preta de 0,5 a 0,2, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma madeira branca, madeira 0,7, cor branca, fator 1, então vai ser 0,7 vezes 1, tá? 0,7 no caso aqui. Então, eu vou usar os dois fatores, tanto do material quanto da cor, tá? Vai ser meu fator de redução aí. Tá certo? Vai ser para mim fazer a distância nominal, a distância operacional, tá ok? Então, ele vai usar aqui o 0,81, mais esse fator aí, que são esses dois, tanto o material quanto a cor. Então, normalmente, né, os sensores ópticos, eles são imunes aí à iluminação ambiente, pois eles vão operar em frequências diferentes, mas eles podem ser afetados se a fonte de luz for muito intensa, por exemplo, o raio solar incidindo diretamente sobre as lentes, né? Então, entende-se como meio de propagação, é o meio em que a luz, né, do sensor deverá percorrer. A atmosfera, em alguns casos, pode dificultar a passagem de luz devido à presença de partículas em suspensão. Se tiver muito pó em suspensão, também é uma maneira, né, que vai reduzir essa passagem da luz aí, tá? Agora a gente vai falar sobre um outro conceito aqui também, né, que é a zona morta. É definida como a área próxima ao sensor na qual ela não detecta o objeto. Essa região não existe ângulo de reflexão da luz que chegue ao receptor. É uma distância tão pequena que ela não consegue refletir. É normalmente entre 10% e 20% da distância nominal. Tá? Vamos ver a figura que fica mais fácil. Então, essa é a zona morta. Então, às vezes o objeto está tão próximo aqui que ele não consegue bater nele, no obstáculo, e refletir no receptor. Tá? Então, essa zona é conhecida como zona morta. Então, é a distância mínima, né? Que a partir daqui que eu vou poder operar, né? Para mim ter detecção do objeto. Tá certo? Então, esse é o conceito de zona morta aí. A gente vai ter um outro tipo de sistema, né, que a gente vai ter o retroreflexivo, tá certo? O emissor, né, e o receptor estão na mesma unidade, só que o feixe ele é refletido por um espelho prismático, tá certo? Então, o que que acontece, né? Eu vou ter esse espelho aqui, né, e vai refletir a luz, né, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo sentido que ela foi emitida, tá certo? O símbolo é esse aqui, né, um diodo emitindo e recebendo luz, né? Esse é o símbolo utilizado aqui, tá certo? Então, o espelho prismático, né? Ele vai consistir de pequenos espelhos em forma de pirâmide que vão facilitar a reflexão do feixe na mesma direção de incidência, tá certo? Facilitando assim a instalação. Então, ele tem, né, superfícies inclinadas de 45 graus, permite que a luz emitida, né, refletida, seja paralelo, o que não ocorre quando a luz é refletida diretamente por um objeto, pois ocorre um espalhamento dessa luz em diversos ângulos, tá certo? Então, esse espelho, ele vai ajudar a refletir na mesma direção, tá certo? Então, a distância reflectora, né, para esses modelos reflexivos, é em função da reflexão e do tipo de espelho prismático, tá? Então, nesse caso aqui, né, ele vai refletir esse espelho vai fazer com que ele reflita na mesma direção. Então, a detecção de objetos transparentes, tais como garrafas de vidro, né, e vidros planos, pode ser realizados com uma angulação de feixe em relação ao objeto, né, ou através de ajuste de sensibilidade por meio de potenciômetros. Então, quando o sistema reflectivo ele detecta objetos brilhantes, né, ou superfícies polidas, tais como engradados plásticos, etiquetas brilhantes, né, cuidados especiais devem ser tomados, pois o objeto pode refletir, né, o feixe de luz e falhar na detecção. Então, para evitar esse tipo de falha, a gente aconselha a montagem angular, tá certo? A montagem angular é um filtro polarizado, certo?
o feixe de luz, né, na forma de um ângulo de 10 a 30 graus em relação ao eixo perpendicular do objeto. Então, é aqui, ó, nessa situação, tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando ele emitir a luz aqui, vai bater aqui e vai refletir para lá. Então, somente quando ele bater no espelho, né, que ele vai voltar diretamente para o objeto, tá certo? Então, essas reflexões aí que estão em outras direções, elas são desperdiçadas, né? Elas são, assim, não são utilizadas, tá certo? Então, assim, para a gente fazer essa montagem angular, né, devem ser feitos vários testes práticos aí para achar a melhor posição, certo? Então, são casos específicos aí. A gente tem um outro tipo, né, que a gente chama com filtros polarizados, né, incorporados, os quais vão servir para orientar a luz emitida, né, fazendo com que a passagem dessa luz na recepção seja diferente das luzes refletidas pelo objeto, né, que se espalha em todas as direções. Então, o que eu vou ter aqui, né? Esse filtro aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir uma polarização de emissão vertical e uma recepção horizontal, certo? Qualquer diferença disso daí, eu não tenho a detecção, certo? Então, ela não detecta a luz que reflete em outras direções, certo? É um tipo um filtro, tá? Que vai receber a luz só em determinada direção, certo? Sabendo que ela se espalha, né? A luz se espalha em várias direções, mas somente, né? A luz que é polarizada, né? Ela tem a polarização na emissão e tem um filtro para recepção somente nesse ângulo aqui, tá certo? Então, sensores ópticos normalmente eles possuem imunidade, né, à iluminação ambiente, né, pois eles operam em frequências diferentes, né, porém podem ser afetados por uma fonte muito intensa, como a gente viu o raio solar incidindo diretamente sobre as lentes. Então, o meio de propagação, né, define onde a luz do sensor deverá percorrer, porém a atmosfera, em alguns casos, pode estar muito poluída, né, com partículas de suspensão que a gente falou, dificultando a passagem da luz. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter também uma redução, né, daquela distância, se a gente tiver fumaça e fibras em suspensão, tá? Um ambiente fabril lá muito pesado, né? E a gente vai ter ou fumaça muito pesada, tá certo? Pó em suspensão, muita condensação, então a gente vai ter uma redução aí devido à atmosfera aí, né? Desses pós, né? Desse material em suspensão aí, tá certo? Então a gente também tem um fator de redução para esses sensores ópticos aí. Aqui eu vou ter um exemplo aí também, né, dos sensores fotoelétricos, certo? Vai aparecer alguns exemplos lá de aplicação, tá? Para contagem de produtos, para detecção de alinhamento, desalinhamento, vai falar as características técnicas, vai falar o tipo NPN, PNP, saída transistor, vai falar os tamanhos, a distância, então tem as características técnicas lá, tá certo? Isso vocês também podem, né, entrar no site e ver os manuais, né, esses dados técnicos aí, mas ele aí, além de mostrar, eles explica a codificação também, né, e isso na realidade é o que a gente pesquisa, né, quando a gente pesquisa para utilizar um ou outro tipo de sensor. Então, eu vou deixar o link também lá dos sensores fotoelétricos, tá certo? Já tem o link aqui no PDF e vai ter o link lá no outro arquivo lá. Vamos lá, vamos para o próximo. Aqui a gente tem um sensor, né, bem baratinho aí, de fácil utilização, os reed switch, né? Sensor de proximidade magnético. Normalmente são o que eu mais vejo isso daí para alarme residencial, né? São usados em portas aí. Na realidade eu tenho um bulbo de ferro, né, que tem dois materiais
dos materiais assim metálicos, né? Esses materiais com uma pequena um campo magnético, né? Eles fazem a conexão ou desconexão, né? Então, normalmente, com os sensores eles estão ligados, tem um campo magnético pequeno que vai fazer o contato deles, né? Eles são a chave, né? E eu posso enrolar um fio aqui e passar uma corrente elétrica através de uma bobina, ele também vai ter a mesma função de um ímã aqui, tá? Então, esses sensores aí são chamados de heat switch. O que mais? Agora vamos falar dos sensores ultrassônicos, tá? Os sensores vão usar o som, né? Uma faixa de frequência não audível, né? Superior à frequência audível. E eles vão servir também para detectar objetos sem necessidade de contato, né? Como sensores fotoelétricos que apresentam a luz infravermelha, né? Que é invisível para o ser humano. O sensor ultrassônico, ele vai emitir uma frequência, né? Uma faixa de 30 a 300 kHz, que é inaudível para o ser humano, né? Então, a detecção do objeto vai ser realizada quando uma onda, né, incide sobre um objeto e é capaz de produzir um eco. Vamos ver na figura aí. O tempo de recepção do eco é medido, processando, né, e convertido no sinal elétrico. Então, a repetição de pulsos ultrassônicos vai depender do projeto do sensor e vai ficar na faixa de 1 a 100 Hz. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou emitir uma frequência, né, não audível. Essa frequência vai bater no objeto, né? Uma parte dela ela vai refletir, tá? Aí, quando ela chegar no detector, ele vai detectar isso daí. E ele, através, né, ele vai ter que ter uma distância mínima para gerar esse atraso de tempo, tá certo? Caso contrário, ele pode entrar numa zona cega também, né? E o objeto não ser detectado. Então, a zona cega, nesse caso, vai depender da frequência e operação do sensor. Então, vamos ver na figura que fica mais fácil. Então, eu tenho um pulso que ele é emitido, né? Ele é emitido quando ele encontra o objeto, né? Ele acaba sendo refletido, uma parte dele refletido, então esse sensor, esse sinal acaba voltando, né, para o mesmo sensor que emitiu o sinal, e através da variação desse tempo, eu vou medir a distância que esse objeto está, tá certo? Tem a duração do pulso, né, tem o tempo de transmissão do eco, né, a emissão do pulso, né, e tem a emissão eu tenho o eco, né, que seria o retorno desse sinal, certo? Então, através do tempo que ele leva, eu sei a distância que está esse meu objeto, tá ok? Então, como eu falei para vocês, tem uma distância mínima, né, que a gente chama de zona cega. Tem o cone de som, que vai ser a distância mínima e o máxima que eu vou utilizar para detectar o objeto, certo? E ele vai ter um ângulo também, tá? Vai ter um ângulo do feixe aí, de detecção também, certo? Então, ele vai mostrar o sensor, o ângulo de seleção, o ângulo de detecção, né, o cone de som, né, e a área de detecção do sensor. Então, os sensores ultrassônicos eles apresentam uma vantagem, né, com vantagem, né, a variedade de materiais que são capazes de detectar, porque ele independe da cor, né? Como a gente viu lá, a gente tinha os óticos, dependia da cor, né, do material, né? Se ele é sólido ou líquido ou pó, né? Então, nem mesmo em atmosfera poluídas por fumaça e poeira vão impedir que a passagem do som, tá certo? Coisa que eu tinha uma limitação com a luz, no som eu não vou ter essa limitação, tá? Então, é uma aplicação mais específica aí. Então, a gente pode encontrar sensores de ultrassônico onde o emissor e o receptor fazem parte do mesmo conjunto. Entretanto, também existem barreiras ultrassônicas onde os emissor e receptor estão separados, tá? A gente pode ter eles juntos ou separados. Então, as vantagens em relação aos fotoelétricos, né, gente? Tem várias vantagens em relação aos fotoelétricos aí, tá? Né, são os casos aí que não ocorrem nos sistemas de luz, quando a gente tem algumas limitações aí na parte
de iluminação, né? Então, eles refletem em muitos objetos, né, e não formam nenhum padrão visível, como sensores fotoelétricos, tá certo? A aplicação desses sensores são sistemas de armazenagem, transporte, indústria alimentícia, processos que vão envolver metais, vidro, plásticos, monitoração de presença de materiais, certo? Desse modo, a gente pode citar algumas vantagens dos sensores ultrassônicos, né? A detecção sem contato direto, que é igual a dos demais, né? Detecção de objetos à distância, né? E a detecção independente da cor do objeto, tá? Então, esses são os casos aí. Detecção de materiais transparentes, né? Pouca sensibilidade à poeira, certo? Aplicações em ambiente externo, né? Mas eles vão ter algumas desvantagens aí, tá? Difícil detecção se a superfície do objeto ser detectada apresentar irregularidades, né, na reflexão da onda acústica. Ele é relativamente lento, porque ele depende né, a velocidade da frequência do ultrassom, ele é mais baixo que a frequência da luz, né? Ele vai apresentar um custo maior se comparado aos fotoelétricos, e eles podem ter influência pela temperatura. Tá ok? Então, aqui a gente tem os dados técnicos, né, de um sensor, né, de um sensor ultrassônico, né, que vai ser a tensão de operação, né, a distância de chaveamento, né, vai ser a corrente de chaveamento, a sensibilidade à sujeira, né, o tempo de serviço, a frequência de trabalho, a frequência de chaveamento, o tipo, né, de construção, a norma que ele trabalha, né, IP67, ele não pode ser lavado, né, esse tipo de coisa, molhado, esse tipo de coisa, a temperatura. Então, alguns são aqui alguns dados técnicos aqui, né, que a gente tem desse tipo de sensor. Então, aí, alguns padrões aí que a gente, né, utiliza no tamanho mínimo do objeto, né, e os tipos de objeto, né. Então, preferencialmente, deve ser sólido, né, ou líquido, né, pulverizado ou granulado. O sensor não é capaz de detectar materiais absorventes, né, isso também é uma coisa contra ele, né, materiais que absorvem o som. Então, com o emprego de barreiras ultrassônicas, podem ser detectados, assim, tecido grosso, algodão, né, espuma de borracha, lã de rocha, né. Então, é possível detectar também materiais transparentes, né, pretos, reflexivos, né. No caso, sensores fotoelétricos, a gente pode ter problemas nesse tipo de coisa. Tem a distância mínima, que a gente já falou do objeto, né? Tem a posição de reflexão, que a gente vai ter aquele ângulo de reflexão, né? Então, superfícies muito irregulares aí, a gente pode ter falhas aí na detecção também. Então, a gente tem aí, né, ângulos mínimos e máximos, né? Para trabalhar aí com sólidos, líquidos, né? E material que vai absorver o som, tá? A gente tem esses 3 exemplos aí. A gente tem um vídeo aí também dos sensores ultrassônicos, também que eu deixei para vocês lá, tá certo? Também da Pepperfux. Aí a gente vai ter alguns, né, cuidados na instalação e operação desses sensores, né? Com relação ao cabo, evitar que o cabo seja submetido a esforços mecânicos, né? A parte de oscilação, né? Eles são preguiçados com resinas aí para não ter essa oscilação que tem o próprio equipamento, né? Máquina, equipamento. Ele tem que ter um suporte de fixação, né? Para evitar que sofra impacto direto aí, né? As partes móveis ao instalar, né? Observar a distância sensor, né? A sua posição para evitar impactos com acionador, né? Evitar o aperto excessivo de porcas, né? Ver se ele atende aí, né? Se ele trabalhar com produtos químicos agressivos, né? Se ele atende essa especificação, né? E evitar submeter a condições aí de operação acima do seu limite,
certo? De temperatura, né? E dentre outros aí. Tá certo? Sensores capacitivos são influenciados, né, pela densidade, né? Onde o sensor é instalado. Então, a poeira, a umidade, acúmulo de detritos próximos ao sensor devem ser observados aí. Tá? Redobrar o caso aí. Tá certo? Sensores fotoelétricos também, né? Eles vão precisar de sujeito a poeira, umidade, devem ser limpos regularmente as lentes, os espelhos, né? Sensores de corrente contínua utilizados para acionar altas cargas indutivas podem danificar, né, o próprio sensor, né? Então eles vão precisar aí de um outro circuito, né? Para alimentar, para que evite esses picos aí de tensão na fonte. A gente já falou das fontes chaveadas, né? Não deve empregar sensores com altas cargas indutivas ligados direto à fonte, mesmo que o motor seja pequeno, você não vai ligar um motor lá em série com sensor, né? A cablagem, né? Os cabos também tem que atender as condições, as normas técnicas aí, né? Com relação à distância, à imunidade a ruído, né? Esse tipo de coisa. Tem alguns tipos de sensores que tem conectores, né? Tem um fio com conector, né? Os sensores de corrente alternada, a gente também não usar carga diretamente a elas, né? Também pode danificar o sensor. Cargas indutivas, como contatores, relés, solenoides, devem ser bem especificadas aí, né? Para a gente ter aquela corrente de chaveamento, né? Que podem danificar o sensor. Os cabos devem ser preferencialmente canaletas e eletrodutos separados, né, dos elementos de potência, para não ter interferência, certo? Então, os elementos que vão com sinal ser diferente dos condutores aí de potência, né? Então, eles serem separados, né? Ele tem aqui com relação ao tensionamento do cabo, né? Ele tem que ter uma folga, né? Os cabos de instalação, evitar choque mecânico, né, ou abrasivos químicos, conforme o modelo. Aqui, choque mecânico, né, evitar choques mecânicos, ou ligações diretas, né, do sensor aqui com um elemento, né, porque a corrente de chaveamento, a potência é bem baixa de saída. Conforme o modelo, né, o IP, né, o grau de proteção dele, né? Ver se ele é lavável, se ele pode ser ou não, né? Evitar a ligação com equipamentos indutivos, né? Como a gente já viu aí, motores, mau uso, né, de sensores, a gente já viu também aqui essas condições inadequadas. Aí a gente vai ter o transformador linear diferencial variável. Na realidade, ele é a estrutura de um transformador, né? Ele vai ter um núcleo magnético variável, né, através de 3 bobinas, que forma um transformador. A gente, através da variação da posição, né, dessa bobina, a gente vai conseguir medir a distância, tá certo? Com um grau de precisão bem grande. Então, uma pequena variação, né, um pequeno deslocamento, vai gerar uma variação de tensão, né? Que vai ser produzida aí vai ser transmitida para o secundário, né? E devido a essa variação, a gente vai ter a medição da distância. Então, é um LVDT, seria, por exemplo, esse tipo de instrumento, tá? Então, aqui ele vai variar, ele vai se deslocar aqui numa posição só, num eixo só. Então, quando eu tenho o deslocamento dele, eu tenho 2 bobinas no secundário, e pela diferença de tensão entre as bobinas, né, que a gente chama de tensão diferencial, a gente vai vai medir o deslocamento dessa bobina, tá certo? Então, assim, o nome é complicado, mas o funcionamento dele é simples, tá? E a precisão dele é grande. Então, ele costuma medir deslocamentos aqui de 100 micrometros a 25 centímetros,
tá certo? Com uma sensibilidade aqui de 100 milivolts por centímetro a 40 milivolts por micrômetro. Então, assim, eles são bem precisos aí, tá? Para pequenas variações. As vantagens é que ele tem um custo baixo, né? São dispositivos sólidos e são robustos, né? E tem uma grande vida útil. A desvantagem é que o núcleo, né, está obrigatoriamente em contato com a superfície para medir o deslocamento. Ele é aplicado para deslocamento de deflexão de vigas, variação de espessura de peças, tá? Nível de fluido, né, posição de cilindros hidráulicos, velocidade, né, velocidade de aceleração, né, suspensão automotiva. Ele também é usado em posicionadores aí de precisão em máquinas CNC, robôs aí, industriais, ferramentas, tá? Aplicação dele aí. A gente tanto como vai ter o linear, né? A gente viu aqui diferencial linear, como a gente vai ter o rotacional, tá? O rotacional, eu vou ter um sensor eletromecânico que vai posicionar, né? Vai ser proporcionar uma variação de tensão contínua, proporcional ao deslocamento angular. Então a gente vai servir para medir a velocidade aí, né? A posição, né? Por consequência a velocidade. O instrumento é esse daqui, tá certo? Então eu tenho uma parte magnética aqui. Então conforme, né, a minha posição, eu vou também ter essa variação de tensão na saída aqui, tá certo? Agora eu vou ter os síncronos, né, os resolvers, que eles são empregados para obter posições também angulares, né, informações rotacionais precisas, né, tanto síncronos como resolvers vão empregar um enrolamento único no rotor, né, que envolve o estator. Então, é utilizado aí para motores elétricos, né, que eu tenho de uma certa forma aí, né, eu tenho ele se posicionado, né, numa posição que eu vou conseguir medir tanto a posição do rotor como a velocidade. Tá certo? Eles são instalados aí dentro de motores, né? Então, conforme a posição, a gente vai conseguir ver tanto a posição como a velocidade do rotor em motores. Né? Então, a gente tem o síncrono de 3 enrolamentos a 120 graus, né? E tem o de 2 enrolamentos a 90 graus. Certo? Esses ciclos apresentam maior custo, né, em relação aos outros, né, ao anterior que a gente viu, devido à maior dificuldade de construção, né, motivo pelo qual ele tem sido reduzido a sua aplicação na indústria. Os resolvers modernos, eles são fabricados sem escova, né, de forma que ele emprega um transformador para acoplar o sinal do estator para o rotor. Né? Então, vou ter um enrolamento primário do transformador, vai ficar no estator e o secundário no rotor. Né? Outros resolvers usam aí tradicionais escovas, né? Permitem deslizar para acoplar o sinal, né, dos enrolamentos, porém apresentam uma maior manutenção. Então, a maioria dos resolvers são de tensões de 2 a 40 volts e as frequências de 400 Hz a 10 kHz. Aí a gente tem também os sensores potenciométricos, que pode ser tanto linear quanto angular, né? Que eu posso usar uma resistência para mim medir a posição que eu estou, né? Ou o ângulo que eu vou estar medindo, né? Os sensores potenciométricos, eles são mais baratos, né? São para aplicações aí também mais simples, tá? A gente vai ter os encoders, né? Que a gente é utilizado aí nos motores de passo, motores de alta precisão aí. Né? São dispositivos que vão converter deslocamento, né, angular em pulsos. Né? Eles produzem uma saída discreta, sem necessidade de um conversor analógico digital. Então, ele, pela quantidade de pulsos, né, a gente vai ver a construção dele. Eu vou ter um LED, um fototransistor,
e eu vou ter uma variação, né? Eu vou ter uma variação nessa, como dizem, nesse posicionamento dessa luz aí, né? Através do giro dos motores, e cada pulso vai contar uma posição de variação do motor, né? Encoders ópticos rotativos consiste nesse LED, né, em um disco, né, e vai ficar o fototransistor do outro lado. Então eles não têm contato, né? O disco vai ficar montado no eixo, vai ter algumas perfurações regulares que são repetidas continuamente, formando segmentos codificados, né? À medida que o disco gira, né, os segmentos bloqueiam ou permitem a passagem de luz. Isso vai gerar pulsos de onda quadrada, que vão ser interpretadas como informação de velocidade e posição. Então vamos ver o desenho que fica mais fácil. Então eu tenho, na realidade, tem um disco aqui, né, que é fixado o eixo é ligado ao motor. Então, conforme quanto mais gira o motor, né, mais pulsos eu vou ter, tá certo? Então eu vou saber a posição que eu vou estar, eu vou saber a velocidade. Com isso eu vou saber também a velocidade, tá certo? Eu vou ter, no caso aqui, dois tipos, tá, de encoders, o que a gente chama de incremental e absoluto. Os incrementais, eles vão medir o deslocamento somente em relação ao ponto de partida, tá certo? E os absolutos, eles vão medir o deslocamento em relação a um ponto fixo interno, tá certo? Então, um é só de incremento, eu sei de onde que eu estou para onde eu vou. E o absoluto, eu tenho um ponto zero lá, o 0 grau, por exemplo, tá? Então, eu sempre sei, vou ter uma referência, tá, ok? Então, os encoders incrementais, né, a defasagem de 90 graus entre os sinais, possibilita, né, não só apenas os incrementos, mas também saber o sentido de rotação. Tá? Então, nesses incrementais aqui, eu vou ter esses dois sensores, tá? E conforme a variação, né, eu vou saber também o sentido da rotação. O encoder incremental, né, é o tipo de encoder onde a posição é demarcada por contagem de pulsos acumulados ao longo do tempo, né? Então, o encoder emprega um trem de pulsos como informação de posição, tá certo? Então, o número de segmentos, né, determina a resolução do movimento. Então, quanto maior o número de posições que eu vou ter, maior a resolução que eu tenho, entendeu? Encoder típico, né, ele vai ter dois canais, como a gente falou, né? E além do pulso a cada giro, né, a gente vai ter a referência lá, né, do pulso zero. Os dois canais estão defasados em 90 graus para que a gente tenha maior precisão da resolução do sistema. E esses dois canais também, a quantidade de pulsos gira por volta de 50 a 5.000 pulsos, conforme a aplicação. Então, a gente vai ver o encoder aqui, né? Eu tenho um motor, né? Na realidade, os sensores estão dentro, né? Estão dentro dele aqui, eles que vão medir o pulso aqui. O motor. A gente vai ter encoders lineares, tá certo? Que vai servir para a gente medir a distância, certo? A gente tem consiste em réguas, né, de aço inoxidável de tamanhos variados montadas em um perfil de alumínio com borracha de vedação para proteger as cabeças sensoras. Então, esses transdutores são hermeticamente selados, resistentes tipo a choque e vibração, e vão suportar altas taxas de deslocamento. O mais comum é o linear tipo magnético, tá certo? Ele tem precisões aí que vão de 2 milímetros a 0,05 milímetros aí. Tá? Então, vamos ver o exemplo. Então, a gente tem um encoder aqui linear, né, que eu tenho uma fita magnética. Então, conforme a variação do campo, né, eu vou contar como um pulso. Tá? Então, assim, algumas, né, umas considerações para a gente sobre a instalação. Né? O encoder tem sua resolução definida na velocidade de seu eixo, né, e na frequência de pulsos. Não se deve aplicar forças radiais, né, ou axiais no eixo além da que foi especificada pelo fabricante, né?
utilizar um cabo blindado, né, com malha de transmissão para evitar fontes de ruídos aí. E o desalinhamento do dispositivo, né, deve ser o menor possível, nunca maior do que a tolerância do fabricante. Aí a gente tem um vídeo também sobre encoder rotativo, que eu deixei lá para vocês assistirem, tá ok? Tem uns exemplos bem práticos aí. Em resumo, é isso aí, tá, pessoal? A gente procurou passar pelo menos a maioria dos sensores mais utilizados aí, né? Então, as características aí, as características técnicas de funcionamento, alcance e tudo, é que a gente vai ver nos manuais dos fabricantes aí, tá? Então, sempre que a gente vai recorrer para projetar, né, para conhecer, entender o funcionamento, a gente sempre vai ter que consultar o manual dos fabricantes para ver essas características técnicas e para ele atender, né, ao projeto, aí, né, a sua aplicação. Por último, eu vou deixar um outro vídeo, né, do sistema de identificação por RFID, para vocês assistirem também. E eu pedir na tarefa 2 para vocês fazerem um trabalho, pode ser até em dupla, tá? Falando sobre o sistema de identificação RFID. O que é, como funciona, o que eu posso utilizar, né, quais as aplicações, tá? Então, além de uma lista de exercícios, tem um segundo trabalhinho para vocês fazerem lá, tá certo? Esse trabalhinho pode ser em dupla, ok?